Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Perdão e Restauração. Página 181. Há uma questão que todos devemos considerar: que devemos fazer quando um irmão nos ofende? Que fazer quando não fomos nós que ofendemos os outros, mas os outros que nos ofenderam? Quando examinamos as 3 passagens da palavra do Senhor, acima referidas, percebemos que não devemos somente perdoar um irmão que nos ofendeu, mas também que devemos restaurá-lo. Primeiro, consideraremos a questão do perdão. O perdão é uma exigência. Mateus 18, 21 e 22 diz: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe hei de perdoar? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Lucas 17, 3 e 4 diz: Acautelai-vos, se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar-se a ti, dizendo: arrependo-me, perdoar-lhe-ás. Os versículos em Mateus dizem que devemos perdoar um irmão 70 vezes 7, e não somente 7 vezes. Os versículos em Lucas dizem que temos de perdoar um irmão que, tendo pecado contra nós 7 vezes no dia, se arrependa e venha a nós 7 vezes. Seja seu arrependimento genuíno ou não, se ele se arrepender, precisamos perdoá-lo. Não é de nossa responsabilidade o fato de ele estar ou não sendo verdadeiro. Temos de perdoá-lo. 7 vezes não é demais, mas 7 vezes ao dia não é tão incomum. Suponhamos que a mesma pessoa faça a mesma coisa para você 7 vezes no dia e que ela diga 7 vezes ao dia que pecou contra você. Você acreditaria que essa confissão é verdadeira? É possível que você pense que ela esteja confessando da boca para fora. É por isso que Lucas 17:5 diz: Então disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé. Eles sentiram que isso era uma dificuldade para eles. Para eles era inconcebível que um irmão pudesse ofender alguém 7 vezes ao dia e então voltar e se arrepender 7 vezes. Eles não conseguiam acreditar nisso e então disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Mas os filhos de Deus devem perdoar mesmo se lhe pedirem que o façam 7 vezes ao dia. Quando um irmão peca contra você, você não deve guardar isso contra ele. O Senhor prossegue. Por meio de uma parábola em Mateus 18, 23, 27, ele diz: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que quis ajustar contas com os seus servos, e, tendo começado a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverenciava-o, dizendo: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. O servo devia 10.000 talentos, o que era uma grande quantia de dinheiro. Ele não tinha condições de pagar, porque ele não tinha com que pagar. Nós nunca poderemos pagar tudo o que devemos a Deus. É muito mais do que os homens nos devem. Uma vez que um filho de Deus chega a uma avaliação adequada de sua dívida com Deus, ele generosamente perdoa o que seu irmão lhe deve. Quando nós esquecemos a imensidão da graça que temos recebido de Deus, nós nos tornamos impiedosos para com os outros.
Precisamos ver o quanto devemos a Deus, a fim de podermos ver como é pouco o que os outros nos devem. O servo não tinha meios de pagar e seu senhor ordenou-lhe que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Na verdade, mesmo que ele vendesse tudo o que tinha, ainda não poderia pagar tudo. Então o servo, prostrando-se, reverenciava-o, dizendo: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." É difícil para o ser humano entender claramente o que é graça e o que é evangelho. É comum ele pensar que, embora não possa pagar sua dívida hoje, um dia poderá. Talvez ele não consiga pagar hoje, mas o fará um dia. Nesses versículos, no entanto, vemos um servo que, mesmo vendendo tudo o que tinha, não teria o suficiente para pagar. Ele disse: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." Sua intenção era boa. Ele não estava tentando escapar da sua dívida, estava apenas pedindo mais tempo ao Senhor. Ele pretendia pagar tudo. Esse pensamento só pode vir de quem não tem conhecimento da graça. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é Deus trabalhar por você de acordo com o seu pensamento. Talvez você ore: "Senhor, sê paciente comigo e tudo te pagarei." Entretanto, o Senhor não responde dizendo: "Pague hoje o que você tem e pague o resto depois." O Senhor perdoou toda a sua dívida. As orações e pedidos dos homens não chegam nem perto da graça do Senhor. O nosso Senhor trabalha por nós e responde à nossa oração de acordo com o que Ele tem. O Senhor mandou o servo embora e perdoou-lhe a dívida. Essa é a graça de Deus e a sua medida. Qualquer pessoa que peça graça a receberá de Deus, mesmo que seu conhecimento de graça seja limitado. Devemos ter clareza do seguinte princípio: o Senhor ama conceder graça ao homem. Contanto que tenhamos um pequeno desejo de receber graça, o Senhor a derramará sobre nós. Ele só receia que não a peçamos. Logo que uma pessoa tenha uma pequena esperança e abra sua boca para dizer: "Senhor, sê gracioso para comigo", o Senhor derrama sua graça a ele. Além disso, conceder graça dá satisfação ao próprio Senhor. Nós podemos pensar que $1 é suficiente, mas Ele nos dará 10 milhões de dólares e não só $1. Ele o faz para sua própria satisfação. Seus atos são compatíveis com Ele próprio. Nós aceitaríamos $1, mas Deus não consegue dar a alguém uma quantia tão insignificante. Ou Ele não dá absolutamente nada, ou Ele dá de acordo com sua própria medida. Precisamos perceber que a salvação se cumpre no homem de acordo com a medida de Deus. A salvação não se realiza de acordo com o pensamento do homem, mas ela se cumpre no homem de acordo com o pensamento e o plano de Deus. O criminoso na cruz suplicou ao Senhor dizendo: "Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." O Senhor ouviu sua oração, no entanto, não respondeu de acordo com a oração dele. Antes disse: "Hoje estarás comigo no paraíso." Deus salva o homem de acordo com sua própria vontade e não de acordo com a vontade do pecador. A salvação não é de acordo com os pensamentos da mente limitada de um pecador a respeito da obra de Deus por ele. Antes, a salvação é a obra de Deus sobre os pecadores de acordo com o seu próprio pensamento. O Senhor não esperou até vir em seu reino para se lembrar do criminoso. Ele prometeu ao criminoso que ele estaria com ele no paraíso naquele mesmo dia.
O publicano orou no templo e bateu em seu peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. No máximo, ele estava pedindo para Deus ser propício a ele. Mas Deus não respondeu de acordo com a sua oração. O Senhor Jesus disse para ele: Digo-vos, este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Em outras palavras, aquele pecador voltou justificado. Isso era muito mais do que a mente do pecador poderia imaginar. O pecador não tinha pensado em justificação. Ele pediu somente misericórdia. Mas Deus disse que ele estava justificado. Isso significa que Deus não o considerou um pecador, mas uma pessoa justificada. Não somente seus pecados foram perdoados, mas ele foi justificado por Deus. Isso nos mostra que Deus não realiza sua salvação de acordo com os pensamentos do homem, mas de acordo com o seu próprio pensamento. Vemos o mesmo na volta do filho pródigo. Quando ele ainda estava longe de casa e antes de se encontrar com seu pai, ele estava disposto a voltar para casa para ser um servo. Mas quando ele chegou à sua casa, seu pai não lhe pediu para ser um servo. Pelo contrário, ele pediu a seus servos para lhe trazerem a melhor roupa e vesti-lo. Ele colocou um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés e abateu o novilho cevado. Eles comeram e se alegraram, porque o filho que estava morto reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Nesses versículos vemos de novo que Deus não realiza a sua salvação de acordo com o pensamento de um pecador, mas de acordo com seu próprio pensamento. Marcos 2 fala de 4 homens que levaram um paralítico ao Senhor Jesus. Como não conseguiam trazê-lo ao Senhor por causa da multidão, eles removeram o teto de onde o Senhor estava e baixaram o leito onde o paralítico estava deitado, esperando que o Senhor Jesus curasse o paralítico e o fizesse levantar-se e andar. Mas o Senhor Jesus disse: Filho, são perdoados os teus pecados. O Senhor Jesus não somente o curou, mas também perdoou os seus pecados. Isso também nos mostra que Deus trabalha para a sua própria satisfação. Tudo o que temos de fazer é ir a Deus e pedir. Não importa se pedimos o suficiente, Deus sempre trabalha para a sua própria satisfação e não para a satisfação do pecador. Por isso, não devemos enxergar a salvação do nosso próprio ponto de vista, mas do ponto de vista de Deus. Muito obrigada por ter ouvido. Você pode encontrar mais áudios como este no Telegram. É só procurar por Idelma Ferreira com H. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: A Expectativa de Deus. Página 185. Perdão e restauração. Deus espera ver uma coisa em nós. Aquele que quer receber graça deve primeiro aprender a dispensar graça. Aquele que recebe graça precisa primeiro aprender a compartilhar graça. Se uma pessoa recebe graça, Deus espera que ela compartilhe essa graça com outros. Mateus 18, 28 e 29 diz: Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E, agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, prostrando-se, implorava-lhe, dizendo: Sê paciente comigo e te pagarei. Aqui, o Senhor nos mostrou que lhe devemos 10.000 talentos, enquanto os outros nos devem somente 100 denários. Quando dizemos ao Senhor:
"Sê paciente comigo e tudo te pagarei", ele não somente nos libera, mas também perdoa nossas dívidas. Nosso conservo, nosso irmão, nos deve no máximo 100 denários. Quando ele diz, "Sê paciente comigo e te pagarei", ele tem a mesma esperança e o mesmo pedido que nós tivemos para com o Senhor. Como não vamos ser pacientes com ele? Mas o servo não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que pagasse a dívida. O Senhor contou essa parábola para expor o absurdo cometido por aqueles que não perdoam os outros. Se você não perdoou o seu irmão, você é o servo falado nesses versículos. Quando lemos essa parábola, ficamos indignados com esse servo. O Senhor tinha perdoado sua dívida de 10.000 talentos, mas ele não foi capaz de perdoar a dívida de 100 denários de seu conservo. Ele colocou seu conservo na prisão e o deixou lá até que pagasse o que lhe devia. Ele agiu de acordo com seu padrão de justiça. Um cristão deve tratar a si mesmo de acordo com a justiça, mas aos outros de acordo com a graça. Pode ser que seu irmão lhe deva alguma coisa, e o Senhor sabe disso muito bem. Mas ele também nos mostra claramente que se um cristão não perdoa seu irmão, ele não está lidando com os outros de acordo com a graça e está carente de graça aos olhos de Deus. Os versículos 31 a 33 dizem: "Vendo então os seus conservos o que se havia passado, entristeceram-se grandemente e foram e relataram minuciosamente ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o a si, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter misericórdia do teu conservo, como também eu tive misericórdia de ti? O Senhor espera de nós que façamos aos outros como Ele fez conosco. Ele não nos fez exigências de acordo com a justiça. Do mesmo modo, Ele espera que não façamos exigências aos outros de acordo com a justiça. O Senhor perdoou nossas dívidas de acordo com a misericórdia e Ele espera que perdoemos as dívidas dos outros também de acordo com a misericórdia. Ele espera que meçamos os outros com a mesma medida que Ele nos mede. O Senhor dispensa graça a nós em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ele espera que façamos aos outros a mesma coisa numa boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O Senhor espera que façamos a nosso irmão como Ele fez conosco. A coisa mais feia aos olhos de Deus é uma pessoa perdoada recusar-se a perdoar os outros. Nada é mais feio do que recusar-se a perdoar quando se foi perdoado, ou recusar-se a ser misericordioso quando se obteve misericórdia. Uma pessoa não deve, por um lado, receber graça para si mesmo e, por outro, recusar-se a compartilhar graça com os outros. Uma pessoa precisa perceber diante do Senhor que ela deve tratar os outros do mesmo modo que foi tratada pelo Senhor. É muito feio um homem receber graça ao mesmo tempo em que se recusa a compartilhar graça. Ser perdoado e ainda assim recusar-se a perdoar os outros é uma cena muito desagradável. Deus condena o fato de uma pessoa cheia de dívidas exigir o pagamento de uma outra pessoa que também está cheia de dívidas. Ele não tem nenhum prazer naqueles que, estando eles mesmos em falta, se lembram das falhas dos outros. O Senhor perguntou ao servo: Não devias tu igualmente ter misericórdia do teu conservo, como também eu tive misericórdia de ti? Deus quer que tenhamos misericórdia dos outros como Ele teve de nós. Precisamos aprender a ter misericórdia dos outros e perdoar-lhes. Uma pessoa que experimentou graça e foi perdoada por Deus
Deve aprender a perdoar as dívidas dos outros. Deve aprender a perdoar-lhes, a ter misericórdia deles e ser benevolente com eles. Precisamos erguer nossos olhos e dizer ao Senhor: Senhor, Tu perdoaste minha dívida de 10.000 talentos. Estou disposto a perdoar os que me ofenderam hoje. Também estou disposto a perdoar aqueles que me ofenderão no futuro. Tu perdoaste meus grandes pecados, também vou aprender a ser um pouquinho como Tu és, perdoando as pessoas. O versículo 34 continua: E irando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. Esse é um homem que foi colocado sob a disciplina de Deus. Deus o entrega aos verdugos até que ele pague tudo o que deve. O versículo 35 diz: Assim também meu Pai Celeste vos fará, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Essa é uma questão bastante séria. Esperamos que ninguém caia nas mãos de Deus. Devemos perdoar nosso irmão de coração, como Deus nos perdoou de coração. Esperamos que todos os irmãos e irmãs aprendam a perdoar todas as ofensas. Não tente lembrar dos pecados de seu irmão. Não devemos pedir ao nosso irmão para nos pagar. Os filhos de Deus precisam ser como Deus nessa questão. Já que Deus nos trata generosamente, Ele também espera que tratemos nossos irmãos generosamente. Obrigada por ouvir. Para mais áudios a respeito desse assunto, procure por Idelma Ferreira com H no Telegram. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Restaurar o Irmão. Página 187. Só perdoar nosso irmão não é suficiente. O perdão trata apenas com o lado negativo. Nós ainda precisamos restaurar o irmão. É disso que o Senhor nos encarrega em Mateus 18, de 15 a 20. Mateus 18,15 diz assim: Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Sempre acontecem ofensas entre os filhos de Deus. Se um irmão ofender você, o que você deve fazer? O Senhor diz: vai e repreende o teu irmão entre ti e ele só. Se um irmão o ofende, a primeira coisa que você deve fazer é não contar aos outros. Não conte isso aos irmãos e irmãs, nem aos presbíteros da igreja, nem faça disso o assunto da sua conversa. Esse não é o comissionamento do Senhor. Se um irmão o ofende, a primeira coisa que você deve fazer é ir até ele e conversar. Frequentemente, surgem problemas quando um irmão ofende o outro e então o irmão ofendido sai divulgando a notícia. Ele fala sem parar sobre isso até toda a igreja saber. No entanto, o irmão que supostamente o ofendeu continua sem saber que o ofendeu. Esse procedimento de espalhar a história é típico da conduta de uma pessoa fraca. Somente alguém fraco será covarde a ponto de não falar diretamente com o irmão que o ofendeu. Ele só ousa falar sobre o assunto pelas costas, não ousa falar sobre o assunto face a face. É uma coisa impura falar pelas costas dos outros e espalhar fofocas. Temos de tratar a falha de nosso irmão, mas o Senhor não quer que contemos primeiro aos outros. A primeira pessoa a quem devemos contar é a pessoa que está diretamente envolvida, não aos outros. Se aprendermos bem essa lição básica, a igreja será guardada de muitos problemas. Como vamos contar aos outros? Escrevendo-lhe uma carta? O Senhor não nos disse para tratar por escrito,
mas, de preferência, ir ao nosso irmão e falar com ele face a face. No entanto, assim como é errado falar sobre um assunto pelas costas, também é errado falar na frente de muitas pessoas. O assunto deveria ser conversado entre você e ele só. Muitos filhos de Deus fracassam nesse assunto. Eles conversam as coisas diante de muitas pessoas. Mas o Senhor nos encarrega de só falar quando as partes envolvidas estiverem juntas. Em outras palavras, pecados individuais devem ser tratados apenas pelas pessoas envolvidas. Nenhuma terceira pessoa deveria ser envolvida de forma alguma. Precisamos aprender a seguinte lição diante de Deus: nunca dizer nada pelas costas do irmão que nos ofendeu e não falar com ele na frente de muitas pessoas. Só devemos mostrar sua falha quando estivermos juntos a sós. Não temos que falar sobre outras coisas nem expor outros problemas. Precisamos simplesmente mostrar a falha. Para isso, precisamos da graça de Deus. Esta é uma lição que os filhos de Deus têm que aprender. Alguns irmãos e irmãs podem pensar que isso é muito complicado. Na verdade, embora isso seja bastante complicado, você não pode temer as dificuldades se quiser andar de acordo com a palavra de Deus. Se você sente que a ofensa de seu irmão contra você é muito pequena para se incomodar com isso, talvez você não sinta necessidade de falar com ele. Se este for o caso, também não há necessidade de contar aos outros a respeito. Se você sente que um assunto é insignificante, simples, trivial e não merece que a atenção do irmão seja despertada, você também não deve contar isso aos outros. Você não deve pensar que ele não precisa ser informado, mas os outros sim. Se quiser falar disso, fale só com ele. Se não houver necessidade de falar disso, simplesmente mantenha-se calado. É errado outros saberem do assunto, enquanto o irmão ofensor o ignora. Obrigada por ouvir. Para mais áudios de Watchman Nee, procure por Idelma Ferreira com H no Telegram. Até mais! Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Por que se deve contar? Página 189. Perdão e restauração. A segunda metade do versículo de Mateus 18,15 diz: Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. É essa a razão para contar. A razão para falar a seu irmão não é receber alguma retribuição. Há somente uma razão para falar. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Por isso, a questão não é quanto dano você sofreu. Se seu irmão o ofendeu e o assunto não é passado a limpo, ele não conseguirá se chegar a Deus. Haverá obstáculos em sua comunhão e oração. É por isso que você tem que advertir o irmão. Não é uma questão de desabafar seus sentimentos feridos, mas uma questão de sua responsabilidade. A questão de sentimentos feridos, por si só, é uma questão muito pequena. Se for uma questão de sentimentos feridos e isso não apresentar um problema para você, mas você acha que pode superá-la, você não precisa falar com seu irmão nem com nenhum outro. Ninguém sabe melhor do que você a seriedade do assunto. A responsabilidade de tomar a decisão de ir ou não cabe a você. Essa responsabilidade cabe à parte que tem mais clareza sobre o assunto. Há muitas coisas que podem ser deixadas de lado, mas também há muitas coisas que podem ser tratadas. Se algumas ofensas vão realmente fazer seu irmão tropeçar,
Você deve mostrar-lhe sua falha no momento em que ele e você estiverem juntos a sós. Qualquer coisa que mereça ser tratada deve ser cuidadosamente tratada. Você pode facilmente deixar o assunto passar, mas a outra parte pode não conseguir fazê-lo. Ele cometeu uma ofensa perante Deus e Deus ainda não o perdoou. Se um irmão cometeu um erro que põe em risco a relação dele com Deus, isso não é uma questão pequena e você deve ir e claramente colocá-lo a par da questão. Você precisa achar uma oportunidade quando só vocês estejam juntos e dizer: irmão, não foi correto você me ofender daquele modo. Sua ofensa arruinará seu futuro diante de Deus e, por causa dela, obstáculos surgirão na sua relação com Deus e você sofrerá perda diante de Deus. Se ele ouvir, ganhaste a teu irmão. É dessa maneira que você restaura seu irmão. Hoje, muitos filhos de Deus não obedecem o ensinamento dessa parte da palavra. Algumas pessoas sempre falam das transgressões dos outros, as divulgam sem parar. Alguns não contam aos outros, contudo, nunca perdoam e sempre guardam rancor em seu coração. Alguns perdoam, mas não tentam restaurar o irmão. Mas não é isso que o Senhor quer que façamos. É errado falar das falhas dos outros, é errado manter silêncio sem perdoar no coração, e é igualmente errado perdoar sem exortar. O Senhor não disse que é suficiente perdoar o irmão que nos ofendeu. O Senhor também nos mostrou que a pessoa ofendida tem a responsabilidade de restaurar o ofensor. Uma vez que não é uma coisa pequena ofender alguém, temos a responsabilidade de contar isso a quem nos ofendeu por amor a ele. Precisamos pensar em algum modo de restaurar nosso irmão e ganhá-lo. Quando falamos com ele, precisamos de uma atitude adequada e uma intenção pura. Nosso propósito é restaurar nosso irmão. Se a nossa intenção é ganhá-lo, saberemos como mostrar-lhe sua falha. Se nossa intenção não é restaurá-lo, a relação só vai piorar. O propósito da exortação não é pedir retribuição ou justificar nossos próprios sentimentos, mas é restaurar nosso irmão. Se nossa intenção é pura, saberemos como fazer isso passo a passo. Primeiro, precisamos ter o espírito correto. Depois, as palavras que falamos, a maneira como as falamos, incluindo nossa atitude, a expressão do nosso rosto, nossa voz e o nosso tom de voz, tudo deve estar correto. Nosso propósito é ganhá-lo, não somente informá-lo de sua falha. Se estivermos simplesmente tentando repreendê-lo, nossa repreensão pode estar certa e a força das nossas palavras justificada. Contudo, é provável que nossa atitude, tom de voz e semblante nunca atinjam o objetivo de ganhá-lo. É fácil falarmos coisas boas sobre um irmão e elogiar uma pessoa. Também é muito fácil perdermos a calma com uma pessoa. Basta-nos liberar nossas emoções e perderemos a calma. Mas mostrar a falha de uma pessoa e ao mesmo tempo restaurá-la e ganhá-la é algo que só pode ser feito por quem está cheio de graça. É necessário esquecer-se completamente de si mesmo a fim de poder se humilhar, sendo submisso, livre de orgulho e disposto a ajudar os que estão em falta. Em primeiro lugar, a própria pessoa precisa estar correta. Você deve perceber que o Senhor permite que um irmão o ofenda porque ele concedeu graça a você e o escolheu. Ele colocou uma grande responsabilidade sobre você. Você é seu vaso escolhido e Deus está usando você para restaurar o irmão.
Se um irmão o ofende num pequeno assunto e você o perdoa, o assunto está resolvido. Não há necessidade de fazer alguma coisa a mais. Mas, se um irmão o ofende a ponto de essa ofensa se tornar uma questão não resolvida, você não pode fechar seus olhos e dizer que não há nenhum problema. O problema está lá e você não pode ignorá-lo. Se o problema não for resolvido, torna-se um fardo para a igreja. A igreja frequentemente enfraquece por causa desses fardos. A vida do corpo vaza através desses fardos e o trabalho dos ministros é desperdiçado por causa desses fardos. Precisamos aprender diante de Deus a sempre tratar cada problema quando ele surge. Se uma pessoa nos ofende, não devemos fechar nossos olhos e tentar ignorar isso. Precisamos tratar disso corretamente. Entretanto, nosso espírito, atitude, palavra, semblante e tom de voz precisam estar todos corretos. Esta é a única maneira de ganharmos nosso irmão. O versículo 16 diz: Se, porém, não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. Se você for a ele sozinho e falar com uma motivação correta, uma boa atitude e palavras suaves, e se ainda assim ele não ouvir você, então vá e conte a outros. Entretanto, você precisa contar a alguém somente depois de ele ter rejeitado suas palavras. Você não pode contar aos outros levianamente. Se surgir um problema entre 2 filhos de Deus e ambos forem ao Senhor e tratarem com isso, todas as coisas serão resolvidas facilmente. Mas suponhamos que não se seja cauteloso com as palavras e o problema chegue aos ouvidos de uma terceira pessoa. O problema aumentará e ficará difícil de resolver. Se não há contaminação no ferimento, o processo de cura é relativamente simples. Se entra sujeira no ferimento, não somente o nível da dor aumenta, mas a sujeira dificulta a cicatrização do ferimento. Espalhar desnecessariamente um problema para uma terceira pessoa é como adicionar sujeira no ferimento. Qualquer problema entre os irmãos e irmãs deve ser tratado diretamente pelas pessoas envolvidas. O único momento em que devemos contar para outra pessoa ou pessoas é quando a outra parte não recebe a admoestação. O propósito de contar aos outros não é espalhar fofoca, mas convidar outros para exortar, ajudar e ter comunhão. Essas 1 ou 2 pessoas aqui deverão ser pessoas experientes no Senhor, cuja medida espiritual tenha peso. Você deve apresentar o caso diante delas e pedir sua opinião. Elas devem conferir se houve realmente falha da parte do ofensor. Pessoas maduras devem orar e considerar o assunto diante de Deus, e então decidir de acordo com seu discernimento espiritual. Se elas sentirem que a falha cabe ao irmão ofensor, elas deverão ir a ele e dizer: você está errado nesse assunto. Fazendo isso, você se separou do Senhor. Você precisa se arrepender e confessar. Para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Essas 1 ou 2 pessoas não devem ter língua comprida. Não convide pessoas faladeiras para essa reunião. Pessoas faladeiras nunca convencem. Pelo contrário, convide os que são confiáveis, honestos, espirituais e experientes diante do Senhor. Desse modo, toda palavra será estabelecida pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Obrigada por ouvir. Se você se interessa por mais áudios de Watchman Nee, por favor procure por Idelma Ferreira com H no Telegram.
Até mais! Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Dizer por fim à Igreja. Página 192. Perdão e restauração. O versículo 17 de Mateus 18 diz: E se ele recusar ouvi-los, dize-o à Igreja. Se não conseguirmos tratar o problema por nós mesmos, devemos trazer uma ou duas pessoas conosco para fazê-lo. Se a outra pessoa, ainda assim, se recusar a ouvi-los, temos de dizê-lo à Igreja. Dizer à Igreja não significa que anunciaremos o caso quando toda a Igreja estiver reunida, mas significa dizer aos irmãos responsáveis da Igreja. Se a consciência da Igreja também sentir que esse irmão está errado, ele realmente deve estar errado. Se o irmão ofensor é alguém que anda diante de Deus, ele deve deixar de lado sua própria visão e aceitar o testemunho de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não aceitar o testemunho desses 2 ou 3, ele pelo menos deveria aceitar o veredito da Igreja. A visão e o julgamento unânimes da Igreja são um reflexo do coração do Senhor. O irmão deve compreender que é errado ignorar a Igreja. Ele deve ser submisso e não confiar em seus próprios sentimentos ou em seu próprio julgamento. Antes, deve aceitar o sentimento da Igreja. E se ele ainda se recusar a aceitar? O versículo 17 continua: E se recusar ouvir também a Igreja, seja ele para ti como gentio e cobrador de impostos. Esta é uma palavra séria. Em outras palavras, se ele recusar ouvir a Igreja, todos os irmãos e irmãs na Igreja não deverão se comunicar com ele. Já que ele não quer enfrentar seu problema, a Igreja deverá considerá-lo como gentio e cobrador de impostos e não deverá ter comunhão com ele. Embora ele não seja excomungado, todos os irmãos deverão considerá-lo como gentio e cobrador de impostos, e ninguém deve dar atenção a ele. Se ele falar, ninguém deve ouvir. Se ele vier partir o pão, todos devem ignorá-lo. Se ele orar, ninguém deve dizer amém. Se ele quiser vir, ele pode vir. Se quiser ir, ele pode ir. Mas todos devem considerá-lo um estranho. Se os filhos de Deus mantiverem tal atitude em unanimidade, será fácil restaurar um irmão. O propósito de tratá-lo desse modo ainda é restaurá-lo. O versículo 18 de Mateus 18 diz: Em verdade vos digo, tudo o que amarrardes na terra terá sido amarrado no céu, e tudo o que soltardes na terra terá sido solto no céu. Está relacionado aos versículos anteriores. O Senhor nos céus reconhece o que a Igreja faz na terra. Se a Igreja considera errada uma pessoa que se recusa a ouvi-la, a Igreja considerará essa pessoa como gentio e cobrador de impostos, e o nosso Senhor, nos céus, reconhecerá a mesma coisa. Os versículos 19 e 20 também estão baseados nos versículos que os antecedem. Em verdade, ainda vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, ser-lhes-á feita por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Porque os versículos anteriores dizem: para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Aqui vemos que 2 ou 3 é o princípio da Igreja. Se 2 ou 3 agirem concordemente sobre um assunto, e se esses 2 ou 3 unânimes deliberarem alguma coisa diante de Deus,
Deus reconhecerá essa decisão. Mateus 18, de 18 a 20, está no contexto do nosso trato com os irmãos. Quando um assunto é trazido a 2 ou 3 pessoas e depois a toda a igreja, o Pai que está no céu reconhecerá essa decisão. Aqui queremos aproveitar para mencionar uma coisa: como a igreja toma decisões importantes. Atos 15 nos mostra que quando os irmãos se reúnem, todos podem falar e apresentar seu parecer. Até mesmo os que são a favor da lei podem levantar-se e expressar sua opinião, mesmo que seja totalmente errada. Em outras palavras, todos os irmãos têm a mesma oportunidade de falar, mas nem todos os irmãos podem decidir sobre questões. Todos os irmãos podem expressar seu sentimento diante do Senhor. Depois de os presbíteros terem ouvido a todos, devem dizer o seu sentimento diante de Deus e realizar um julgamento final sobre o assunto. Pode ser que os irmãos responsáveis tenham o mesmo sentimento diante do Senhor. Esse sentimento é o sentimento da igreja e também é a consciência da igreja. Depois que tiverem falado, todos devem submeter-se a eles e segui-los unânimes. Esse é o caminho da igreja. A igreja não amordaça a boca das pessoas nem proíbe ninguém de falar, mas ninguém deve falar levianamente. Quando surgir a necessidade de uma decisão, os presbíteros deverão falar sob a orientação do Espírito Santo e todos os irmãos e irmãs deverão escutar os presbíteros. Se a oportunidade do Espírito Santo estiver presente na igreja, a questão pode ser facilmente resolvida. Se o Espírito Santo não tiver autoridade na igreja e houver muitas opiniões da carne, a igreja não terá absolutamente condições de decidir acerca de nada. Devemos aprender a nos submeter à autoridade do Espírito Santo e escutar a igreja. Que Deus seja benévolo para conosco, que sejamos como nosso amo, tão cheio de graça. Se um irmão nos ofender, devemos perdoá-lo de coração. Além disso, devemos assumir a responsabilidade de restaurá-lo de acordo com a palavra de Deus. Que o Senhor nos conduza a viver dessa forma na igreja. Obrigada por estar aqui comigo. Se você quer mais áudios de livros de Watchman Nee, você deve procurar por Idelma Ferreira com H no Telegram. Até mais! Falando entre vós com salmos, entoando e cantando de coração ao Senhor.